aí, galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? As coisas pro Lula podem estar muito pior do que as pessoas imaginam. E o que eu quero falar com isso? Bom, vamos abrir o vídeo de hoje comentando rapidamente sobre algumas confusões da carreta furacão, algumas coisinhas que a turma do Lula anda aprontando. Quero trazer as notícias internacionais que têm repercussão no Brasil, para depois falarmos sobre segurança pública, que o caos tá aí, está todo mundo vendo e nem a imprensa consegue mais abafar. Também quero trazer mais alguns problemas, e aí que a gente entra no terceiro tema do vídeo de hoje. E porque eu falei assim devagar? Porque o terceiro tema do vídeo de hoje, vamos ouvir da boca das maiores lideranças do lulismo no Brasil as palavras que eles basicamente jogaram a toalha. Eles vão relatando, vão criticando o Lula, tem hora que pede, bota a mão na cabeça, não, tem um pouco mais de parcimônia, porque a direita está ouvindo a gente, a direita tá vendo, eles vão pegar essa crítica, eles vão levar, isso tá ruim. E eles saem pontuando o que o Lula tá fazendo de errado, como o Lula está perdendo a militância. Eles botam a mão na cabeça também porque a direita vem levantando algumas bandeiras que eles precisam tirar da direita a todo custo. Uma, a gente comentou recentemente, festival de choro. Festival de choro na esquerda. O Lula em crise com sua militância. A gente vai falar sobre isso e depois vamos falar da justiça. Hoje a gente vai ter que falar. Tem umas coisas que aconteceram nas últimas horas, complicadas. Não sei se vai dar tempo de falar das americanas. Isso é uma nota muito interessante sobre um lado B da CPI, que terminou meio que em pizza, né? Ninguém no relatório final foi apontado como culpado de nada. E se der tempo, também eu não acho que vai dar. Tem umas coisinhas sobre eleições. Mas vamos começar. Vejam só isso daqui, né? Lula já demitiu a Rita Serrano, o indicado do Lira, todo mundo sabe quem é, né? Vai assumir aí a presidência da Caixa. Mas parece que a coisa ainda não acabou. Pelo menos a Globo nos conta que a ex-presidente da Caixa curte postagem que critica a sua demissão por Lula. E a esquerda viu. E a esquerda tá meio que calada, né? Pra não dar o braço a torcer, tá todo mundo comentando em segredo. Mas tá óbvio o que tá acontecendo. Lula vem demitindo diversas mulheres de posições-chave, descumprindo suas promessas de campanha que ele fez para a turma da esquerda. Ninguém da direita, acho que estava muito preocupado com quem Lula indicar, porque todo mundo sabia o caos que ia ser. Acho que a preocupação normalmente das pessoas à direita é, pô, a pessoa tem capacidade para o cargo que ela está exercendo, essa pessoa ela tem um compromisso com o Brasil, ela vai colocar o Brasil em destaque, os interesses nacionais, ou vai ser tipo a Marina Silva, que vai sabotar o crescimento, o desenvolvimento nacional, as grandes obras de infraestrutura, mas tá aí, né? Enfim, aí depois o Globo também comenta o seguinte, demitida por Lula, Rita Serrano fala em misoginia no Adeus à Caixa. Ser mulher em espaço de poder é desafiador. E aí? O que é que o Lula pode fazer? Eu vou mostrar pra vocês que a militância tá, assim, o amor acabou. O amor acabou. Então meio que o Lula só tem a Rede Globo para apoiá-lo, como vocês podem ver aqui. Aí você vai falar, mas como assim a Rede Globo? Isso aqui na nota do Estadão, mais ou menos, né? Quem tá escrevendo é a Eliane Cantanhede, figurinha carimbada, né? Lá da Globo News. Então ela só tá utilizando o espaço do Estadão para trazer as narrativas da Rede Globo. A escolha de Sofia de Lula, CEF, né, que é a Caixa Econômica Federal para o Centrão, Petrobras para políticos e mirando no déficit zero. O governo se comprometeu com déficit zero em 2024, mas Lula já admite que não dá no típico sincericídio. Chacoalha bolsa e câmbio, irrita o Congresso, enfraquece o principal ministro Fernando Haddad. Ela faz um textão para justificar que Lula tá tentando fazer tudo de melhor pro Brasil, e a gente não deve criticar o Lula e etc, tudo mais. E aí a conclusão final da Eliane Cantanhede é a seguinte, ó. A chegada do Centrão à Caixa soma-se ao esforço concentrado do governo com a diligente mão amiga do ex-ministro do Supremo Ricardo Lewandowski para alterar o estatuto da Petrobras e flexibilizar a entrada de políticos pela porta dos fundos da maior, mais rica e mais simbólica companhia brasileira. Um eventual escândalo na Caixa e na Petrobras vai cair direto no colo de Lula, que oscila nas pesquisas, ainda gera incertezas e não pode dar sorte ao azar. Você vê que ela está torcendo para dar certo. Diferente da Eliane Cantanhede do governo Bolsonaro, que torcia para tudo dar errado. Todo cuidado é muito pouco. Mas o que fazer, gente? Mas o que fazer? Não dar Caixa para o Centrão e não aprovar mais nada no Congresso?
Ou dar e correr esse terrível risco? Uma escolha de Sofia. Olha só. Ela mostra como o Lula é um pobre coitado. A gente não pode criticar o Lula. O Lula teve que dar a caixa pro Centrão. Porque se ele não desse, nada seria aprovado. Oh, meu Deus. Olha só como são as coisas. O Lula é um pobre coitado. Não o critiquem. Isso é a Rede Globo, esse lixo. Lixo. Todo dia. Todo dia alguém ligado à Globo falando. Não tem condição. A Globo não dá. Quando não é na Globo, é algum funcionário da Globo escrevendo em outro lugar. É fazendo tweet, é falando. Não dá. Aí. Aqui deve ser alguém ligado à Globo também. É possível. Porque a Globo tá, né? Principalmente no Rio. Aí deve ter um braço lá em São Paulo. Olha isso aqui. Isso daqui eu acho que o governo tá fazendo algo interessante. De coração. Falando aqui de peito aberto, eu acho que essa medida da Margareth Menezes tem tudo pra ser algo bacana. Grupos questionam a proposta do governo para cinema fora do eixo Rio-São Paulo. Entidades enviaram carta ao Ministério da Cultura pedindo esclarecimentos e lembrando a maturidade industrial de Rio de Janeiro e São Paulo. Você deve estar assim, será que eu entendi direito? Vamos ver a próxima manchete. Entidades cobram Margareth Menezes para manter recursos do audiovisual no eixo Rio-São Paulo. Secretária do Ministério da Cultura sinalizou mudanças no critério de distribuição do Fundo Setorial do Audiovisual. Gente, a Margareth Menezes, baiana, minha terra, ela tá querendo distribuir mais o dinheiro ao redor do Brasil. Porque eu acho que todo o Brasil deve ter direito, né? Eu acho que deveria ser, quem sabe, até nem precisa ser proporcional em relação à população. Às vezes pode pensar, pô, o estado que não tem, vamos incentivar mais. Pro estado que não tem, ter uma indústria. Não. O lobby, os produtores audiovisuais, que já tem uma indústria madura no Rio de Janeiro e São Paulo, quer que o dinheiro fique ali. Não pode. Essa é a turma da esquerda, essa é a turma que votou no Lula. Rapaz, é inacreditável. Até quando parece que vai ter uma coisa bacana, você vê a esquerda tira a máscara e mostra quais são os reais interesses. Beleza, né? Vamos deixar o dinheiro em Rio e São Paulo. O resto do Brasil que vai para as cucuias. A turma só lembra do Nordeste na hora da eleição, né? Só isso. Não é à toa que o pessoal lá sempre comentou sobre a indústria da seca. Mas vamos continuar. Lula acumula declarações embaraçosas no governo da meta fiscal solta PF. Da meta fiscal solta, a PF em xeque. Nessa sexta, o presidente disse que a meta fiscal não precisa ser de déficit zero, pegando membros do executivo de surpresa. Eita, assim, ó. Lula vem acumulando declarações embaraçosas para o governo desde o início do seu terceiro mandato. Em café com jornalistas no Planalto, por exemplo, o mandatário disse que a meta fiscal não precisava ser déficit zero, como quer o ministro. Ele não falou só isso. O Lula falou o seguinte, e se for só 0,25? 0,5 isso não é nada. Isso não é nada, não. Se a gente tá falando de algo de 25, 50 bilhões. A declaração do presidente pegou membros do executivo de surpresa, inclusive da equipe econômica. Relembre 6 falas embaraçosas de Lula em seu terceiro mandato. A Folha só colocou 6, mas acho que a gente tem muito mais do que 6. E tá ali, ó. Meta fiscal. Essa foi agora, juntamente com mulheres no governo. A gente comentou ambas no vídeo de ontem, então não vou trazer nada mais. Depois está ali, existência de tribunal penal. Aí vai um questionamento. Você lembra disso? Você lembra em qual contexto isso foi dito? Você lembra em qual contexto isso foi dito? Você lembra qual evento o Lula estava participando? Gente, isso foi em setembro. Isso foi mês passado. Mês passado. Se você quiser saber mais sobre isso, tintim por tintim, com aqueles detalhes que não tá aqui na matéria da Folha de São Paulo, ela botou um textinho, dia 15, agora de novembro, sai o Atlas de setembro, que vai estar registrado bonitinho. Tem um capítulo falando basicamente sobre isso. Mas vamos continuar. O tamanho do Flávio Dino, 15 de julho, lembra do contexto? Vai lá no Atlas de julho, dá um Ctrl F, vê se você não acha. Vê se não acha as piadinhas. Vê se você não acha no Atlas de julho um comparativo entre notícias do Lula sobre a fala dele em relação ao Dino e notícias do passado quando Bolsonaro falou algo similar.
ilação sobre o Moro e palavrão ao vivo. Lembram disso? Começou, na verdade, a questão já do Moro com o palavrão. Era ele falando, eu quero F, o Moro. Numa entrevista para o maior blog ligado ao petismo do Brasil, né? Eles são assim, braço direito. Eles queriam ser a Rede Globo do petismo, mas Lula abandonou eles. É o Brasil 247. O Atushi, né? Vocês lembram como foi todo o processo? Lembra da fala do Lula com o Renan Calheiros atrás? Né? O Bitcoin com um bonezinho que o Renan Calheiros chega a revir os olhos ouvindo o que o Lula tinha pra falar? Lembra do desdobramento isso? Lembra do que aconteceu na operação da polícia naquele momento? Lembra disso? Se você não lembra, tá registrado também no Atlas de Março. Vamos ver. Eu quero muito ver. Vou chegar em 2026. Na verdade, só vai ter 48 em 2027. Mas em 2026 já vai ter uns 40 Atlas publicados. Vai ficar meio fácil juntar as notícias. E todos os absurdos que ela falou. É que foi alguns. Quer ver uma coisa que a imprensa não comenta mais? Vez ou outra eu procuro e não vejo nenhuma resposta? Cadê o resultado final da agressão à jornalista Délis Ortiz, da Rede Globo, quando Maduro estava aqui no Brasil? Não teve, né? Não foi pra lugar nenhum, né? Ficou só nisso. A Renata, parceira do Bonner, deu aquele showzinho fingindo indignação. Aí depois, né? Acho que o Lula pediu desculpas. A gente viu aí recentemente aquele comercial de quase 4 milhões da Petrobras, no intervalo aí do Jornal Nacional. Para os outros dados ligados à publicidade. Então aí o pessoal lembra. E aqui é só algumas coisas. Quem tiver tempo hoje, dá uma folhada no Atlas, dá só um bisu assim no índice, vê o que tem lá e começa a dar uma lida. Você vai achar várias coisas do Lula que você fala, cara, eu não lembrava que ele falou isso. É sempre bom ficar resgatando isso, mostrar para as pessoas o que está acontecendo. Lá tem um link, você pode clicar, você pega a notícia, você bota nas redes sociais, manda pro amigo. Quem é assinante do Atlas faz isso, tira uma vez por dia, abre um aleatório, procura a notícia para mostrar o que o Lula tá fazendo, manda pros amigos. Posta na rede social, posta a notícia. Aí continuando, o André Last, representante aí do... Putz, esqueci o nome do... Stand with Us. André Last é judeu, e aí ele deu play nas falas do Lula, nessas falas controversas que a Folha de São Paulo tá falando, na verdade são outras. E ele fala assim, ó, ontem o Lula fez uma série de comentários equivocados sobre o atual conflito lá no Oriente. Ele chegou a afirmar, por exemplo, que o grupo H, e foi destrinchando, são 3 minutos de vídeo, sabe? Colocando, assim, desmentindo o Lula, desmascarando de um Lula, que você fala, meu Deus do céu, eu não sabia disso. Eu não vou dar play em 3 minutos de áudio, né? Mas veja um comentário de um jornalista do consórcio, né? No mínimo isentão, acho que o Sampan já seja um petista, mas é isentão, né? Falando assim, ó, aula isso aqui. E chocado ao ver decisões editoriais que omitiram de milhões de telespectadores a maioria dessas falas. Falas que eu acho que nós vimos, né? É jornalisticamente inexplicável. Bom, acho que o Samuel Punch ainda não entendeu o que a Rede Globo representa e o papel político da Rede Globo para dar sustentação ao governo Lula. É isso, cara. Relaxa. A Globo não vai mudar. Pode ficar aí meio chateado, mas acho que cabe também, né, o jornalista do consórcio começar a apontar o dedo, começar a falar abertamente contra a Globo. A turma tem medo, acho que a turma espera um dia, quem sabe, né, ser contratado para trabalhar no Projaquistão. Mas vamos lá. Já que puxou esse assunto internacional, essa semana tinha mostrado para vocês a fala do Gutierrez, né? Que ele falou que os ataques do Grupo H não aconteceram no vácuo, né? Tentando justificar. Não, o Grupo H agiu porque algo aconteceu, querendo justificar o injustificável. E aí o secretário, ou o representante de Israel falou, secretário, em que mundo você vive? A gente comentou sobre isso. Aí, muita gente começou a levantar a bola agora sobre a ONU. Nos últimos dias, a Gazeta do Povo postou essa nota. Israel chama a ONU de organização falida, moralmente corrupta. E
E agora eu tô na dúvida. Se eu tinha colocado. Nesse aqui eu acho que eu mostrei, falei em vídeo. Tinha inclusive saído um editorial no Wall Street Journal, fiquei na dúvida se era Washington Post, não, Wall Street Journal, também falando, né? Wall Street Journal falou que a posição da ONU em relação a Israel é uma desgraça, né? Meu Deus do céu, olha o que tá acontecendo. Por outro lado, você sabe qual é a posição do Lula, você sabe o que está acontecendo no Brasil, então cabe à Rede Globo passar pano. Você viu o que o Guterres disse? O secretário-geral da ONU. Não, eles não atuaram no vácuo, né? Alguma coisa aconteceu. Vocês, a culpa é de vocês. Se o grupo H agiu, a culpa é de vocês. Aí vem a Globo. Israel transforma a ONU em novo alvo. Agora, mais uma vez, tá vendo que é a culpa, né? O Arthur ainda compartilha a nota da Folha de São Paulo que diz que a ONU sugere crimes, né, cometidos lá pelo... Você vê a preocupação da ONU, qual é? Ó, é o pessoal aqui. Com esse pessoal, que a ONU está preocupada. O Arthur fala, a ONU vai revelando o controle globalista e socialista. O Brasil tem de sair da ONU. Eu já falei, eu perdi a fé em todos esses grupos. ONU, OCDE, fala mais algum aí multilateral, Mercosul, não aguento mais nenhum. Não, o Brasil tem que ser só o Brasil. Quando eu fiz o vídeo da Ilha Amazônica, eu descobri que o nosso 12º presidente, o Arthur Bernardes, ele tirou o Brasil da Liga das Nações. Eu falei, é esse aqui, é esse. Gostei dele. Não, até hoje não consigo, eu vejo assim, falta material mais profundo. Quando eu acho a coisa, lá uns 10 parágrafos para explicar todo o governo dele. Nunca vi um livro sobre isso, já tentei pensar algumas coisas a mais. Carece de material sobre isso, sobre a história do Brasil. Mas todos os vídeos da esquerda falam que ele foi um presidente talvez pior do que Bolsonaro. Eu falei, nossa, esse cara deve ser bom, viu? Não dá. Esses organismos multilaterais trabalham contra, acho que as pautas que as pessoas comuns defendem. Lembrando que, inclusive, uma das 12 conselheiras, super conselheiras do Guterres, é Ilona Zabó, amiga do Moro. Aquela mulher que tem uma foto na casa do Fernando Henrique Cardoso, que tá o Fernando Henrique, abraçado, acho que com a esposa dele, ou com uma pessoa na época, eu não lembro. Aí tá o Jorge Soros no meio, abraçado, assim, é literalmente abraçado lado a lado com a Ilona Zabó. Bota aí no Google, Ilona Zabó Soros, você vai ver essa foto. Aí, falando também de coisas internacionais, e é o que eu digo, eu não acho que não tem, o Brasil não tem amigos. Esse daqui é óbvio que todo mundo já sabe. País Vermelho, aquele, os Comuna, mandaram uma carta pro Gil Diniz. Uma carta convidando ele pra nenhum tipo de aniversário, nenhum tipo de festa, não. O Gil Diniz fala o seguinte, ele tinha feito comentários sobre Taiwan, e aí ele recebeu uma carta falando o seguinte, ó, o seu posicionamento tá atrapalhando nossas relações diplomáticas, é melhor você ficar de boa, né? Depois você vai lá na 25 de março, eu não te digo é nada. Só faltou falar isso no final da carta. Tá? Assim, é o nível que as coisas estão acontecendo. Agora imagine se fosse um deputado de esquerda recebendo uma carta, sei lá, pensa em um país que eles não gostam, pegam aí, fala assim, sei lá, que a Alemanha mandou uma carta, fala, meu Deus, o que tá acontecendo? Ia ter matéria na Globo, ia sair em defesa, ia falar, nossa, aqui é um ataque, etc, tudo mais, mas como é um deputado de direita que recebeu uma carta dos amigos do Lula, então, vida que segue, ninguém vai comentar sobre isso. Eu acho que isso aqui, inclusive, deve ser um indicativo, né, que o Gil vem fazendo um bom trabalho. Mas vamos continuar, que quem não tá fazendo um bom trabalho, além do Lula, é o ministro da... Eu fiquei até pensando, né, esses dias, antes de falar o ministro. Eu ia falar ministro da Justiça e Segurança Pública, mas era isso. Esses últimos dias eu fiquei pensando, eu falei, rapaz, acho que não tem ninguém que aparece mais na Rede Globo que o Flávio Dino. E se o Flávio Dino for parte do acordo do Lula com a Rede Globo? Pode parecer maluquice, né? Mas eu fiquei pensando assim, né? Eu falei, rapaz, o cara tá o tempo todo na Rede Globo, o tempo todo, e você vê que a Globo, principalmente a Globo News,
eles só conseguem algum tipo de audiência, de destaque, né, de virar notícia na rede social, quando eles conseguem aquelas informações super secretas, sabe, de o que tá acontecendo, de inquérito disso, de inquérito daquilo outro. Você fala, rapaz, que viagem, hein? Não sei como é que a Globo acha. Ele deve ter um Google diferente, que tem notícias que a gente não tem, né? Você deve dar um Google e deve aparecer um depoimento, né, que alguém deu para a Polícia Federal que deveria ser sigiloso. Mas o Google deles é diferente. Aí eu falei, rapaz, às vezes tá na cota da Globo, né? A Globo falou, não, esse é o nosso. Quem sabe a Globo vai fazer o seu primeiro-ministro, inclusive da Suprema Corte, né? O Flávio Dino. Mas enfim, caos na segurança repercute no exterior e governo prepara plano de ação para sediar o G20 no Rio. Lembra da história? Ah, Bolsonaro, párea internacional, aí o mundo olha pro Brasil, Bolsonaro, a Amazônia pegando fogo. Bom, segundo o Estadão, o mundo olha pro Brasil com medo. Tu já imaginou se cancelam a reunião do G20, que o Brasil é presidente? Tu já imaginou falar, eu não vou, porque eu não tenho confiança que eu sairei daí em condições, né, de integridade. Eu tô com medo da minha segurança, da minha saúde. Já pensou nisso? Tu já pensou nisso? A vergonha que o Brasil passa? Segurança pública, nos últimos 4 anos, as notícias eram só de melhora. Nem a imprensa abafava isso. Até a imprensa. Eles apenas omitiam o nome de Bolsonaro. Mas falaram, pô, olha só. Esse ano nós tivemos um recorde de apreensão. Olha, esse ano tivemos um recorde na redução desse crime daqui, daquilo outro. Aí a imprensa. A narrativa qual era? Não. A violência está caindo porque a turma que pratica crimes, eles estão se especializando. Lembra que essa era a narrativa? Não, é porque agora eles não precisam mais da violência. Não, eles não precisam mais. Agora eles fazem o que eles fazem dessa forma, daquilo outro. Era isso que eles falavam. Ué, e agora? E agora que voltou no governo Lula é o quê? O crime agora tá o quê? Tá se desprofissionalizando? Há pouco mais de um ano pro G20. Lula sabe que tem pouco tempo para buscar uma saída que resolva ou mesmo diminua a sensação de segurança na cidade que vai sediar o evento. A ação da turminha do mal, que extrapolou todos os parâmetros de civilidade, tem levado as autoridades, que se reuniram na próxima segunda com Lula, a contarem com a ação das Forças Armadas, como já aconteceu outras vezes, para desde já traçar planos de ação que possam resolver o descontrole das disputas de território, né, entre a turma do mal e violência institucionalizada. Esse é o estado das coisas com menos de 10 meses. 9 meses e um quebradinho, né? Tá quase fechando no mês de outubro. Lula diz que não quer forças na favela brigando com bandido. Enquanto for presidente, não tem GLO. Tá bom, né? Tá bom. Dá pra fazer o quê, né, gente? Deixa o bandido em paz, né? Deixa o bandido em paz. Ele afirmou que Mariana Náutica deve ajudar no monitoramento de portos e aeroportos. Mas você acha que é o suficiente? Então, boa sorte, né? O brasileiro tá largado à própria sorte. Eu vi o pessoal fazendo uma piada falando o seguinte. Como é que chama? Repatriar, né? Quando vai o avião lá, o pessoal falando o seguinte, que estão estudando mandar aviões pro Rio de Janeiro para repatriar a população, para resgatar a população que tá no Rio de Janeiro. São as piadas que as pessoas já estão falando nas redes sociais, né? Com a miséria do povo brasileiro. Um dos maiores, não preciso nem explicar, né? Porque vocês sabem quem é, o Beiramar alega que tá biruta para tentar sair da cadeia. Se... Rapaz, se deixarem esse cara sair com essa desculpa, eu não sei mais o que pode acontecer no Brasil. Porque eu acho que talvez seja o bandido mais famoso de todo o país. É sério, eu me pergunto, o que pode ser pior do que isso? O que pode ser mais impactante do que isso? Espero que só fique no pedido. Vídeo. Olha o estado das coisas no Brasil. Homem empurra idosa de 86 anos e é indiciado por lesão corporal e omissão de socorro. A vítima fraturou frêmur e levou pontos. Gente, tem vídeo nas redes sociais. Essa senhora de 86 anos. 86 anos. Tá andando no meio da rua. O cara chega e dá uma ombrada assim. A senhorinha cai. E ele nem volta. Quebrou o fêmur. Aí a turma foi atrás pra ver quem era o cidadão.
Aí você vê, a Rede Globo só faltou chamar de suspeito, né? Mas tem um vídeo, é meio difícil falar suspeito, porque você vê ele trombando a senhora. Mas a Rede Globo só ficou nessa. Tu já imaginou se ele fosse eleitor de Bolsonaro? Será que a matéria seria homem derruba ou seria bolsonarista, eleitor de Bolsonaro, que fez 22, apoiador de Bolsonaro, né, derruba a mulher porque ele é bolsonarista, porque ele é patriota, porque ele é conservador? Tu acha que ia ser como a matéria? Aí tá ali, ó. 30 de outubro de 2022. Estou dentro do busão pra Londrina. Virou pro Lula e eu nem pude gritar. O motorista parece ser bolsonarista. Feliz que o Lula tava na frente. Fora! Foragendo! Foragendo! Esse é o rapaz. Esse é o rapaz. Essa notícia vai na mesma linha. Lembra desse rapaz? Problema aí? Abusou? Né? A menininha? Esse rapaz, esse aqui, ó. Será que se fosse um bolsonarista, a foto seria só essa? Ele assim, cabelinho penteado de lado, com o óculos dele, limpo? Vai ser um trabalhador? Ou será que iam botar assim, ao lado de Bolsonaro? É como é do Lula, né? Como é do Lula, sabe como é a imprensa. Sabe como é a imprensa. Caos na segurança pública, tudo acontecendo. Aí vem o Derrite, secretário de Segurança Pública em São Paulo. Derrite diz que parte da imprensa, parte, ele não generalizou, ele falou que uma parte é canalha e trabalha a favor de criminosos. Não tem uma parte que é assim? Aí, a mesma Folha de São Paulo volta depois para falar, ó. Ataque de Derrite é afronta à liberdade de imprensa, dizem associações. Afronta a liberdade, porque ele reclamou que uma parte defende o que não presta. Por causa disso. Esse é o nosso consórcio. Justiça do Rio proíbe a entrada de deputados Rodrigo Amorim, Felipe Poubel e Alan Lopes na UERJ. A liminar foi considerada pelo juiz Afonso Henrique Ferreira Barbosa, da primeira vara da Fazenda Pública da comarca da capital, após confusão entre parlamentares e funcionários da instituição no dia 27 de setembro. Em caso de descumprimento, o trio pode ser multado em até R$100 mil. Eu, essa semana, compartilhei um vídeo desses três até, onde eles foram num posto de saúde fazer uma averiguação do local. Eles encontraram que tinham pessoas que assinaram o ponto e não estavam trabalhando. Eles encontraram, gente, um livro de ponto que tinha assinaturas futuras. O cara já assinou, ele nem trabalhou ainda. Então, assim, deputados que estão fazendo o seu trabalho, estão fiscalizando, não pode. Uma das funções do deputado estadual, do federal também, do vereador, é fiscalizar. Não pode. Não pode. Não pode. A justiça falou que não pode. Porque eles causaram confusão. Imagina, uma universidade esquerdista, tomada por esquerdistas, foram 3 deputados de direita. Dá uma olhada, e teve uma confusão. Imagina. Aí você tira as suas conclusões com base no que você vê na internet, seu conhecimento de vida, né? Toda a sua experiência, e você chega aí no resultado. Mas vamos lá a falar num tema que eu falei, nossa, eu ia contar ontem, mas como ontem tinha muita coisa pra falar, eu falei, não, eu vou deixar isso aqui pra comentar domingo. Domingo, dia mais calmo, pra gente ter assim, que já sabia que ia ter algumas boas notícias, né? Falei, não, vamos deixar pra domingo, dá pra comentar tudo, numa boa. E aí eu já tinha escutado, falei, ó, tá falando de mim, né, descarado? Tá falando de mim, né? Mas tô falando de mim mesmo. Só que sem citar meu nome. Vamos começar a ouvir, né, alguns pedaços da live semanal do Atush com o Rui Costa Pimenta. Atush, já falei várias vezes, repito, é o chefão do Brasil 247. É o cara que manda e desmanda. O Brasil 247 é aquele portal que sustentou o lulismo. Lula lá, né, vendo só quadrado, ele tava em campo, estratégia de defesa, e é golpe, é isso, e Dilma em 2030. Tá aí. É a turma lulista raiz. Do outro lado, o Rui Costa. O PCO é uma dissidência do PT. Então, mesma porcaria no final do dia, né? Mas tudo bem. Vamos começar ouvindo. Vejam só, a Carmen Souza fez uma pergunta. Aí o Atushi lê, o Costa responde, e no final eles falam de mim sem citar meu nome.
A Carmen Souza está dizendo assim: Rui Atus, que impede o Lula de explicar ao povo o que está se passando em rede nacional? Só assim ele teria a opinião pública a protegê-lo. Você acha que ele deveria, por exemplo, adotar essa estratégia de falar mais diretamente com a população? Eu podcast, assim, quer dizer, convocar a rede nacional, como ela fala. Eu acho que o podcast é uma boa coisa, mas você já percebeu o que acontece com esse podcast do Lula? O quê? É chato. Não tem apelo popular. Não. É meio que é como era a Voz do Brasil na época da ditadura. Ninguém ouvia, pô. Basta ver o número de visualizações. O Bolsonaro, ele chegava a ter 1 milhão de visualizações. O Lula tem 3 mil, 5 mil, 10 mil. O que é isso, pô? Tem programa do Lula que tem menos visualização do que esse programa nosso aqui. Como é que conseguiram fazer isso daí? Se você quer falar com o povo, você tem que falar alguma coisa que interesse o povo, né? Você tem que dar alguma notícia que seja interessante, que o pessoal queira ouvir. Falar que o governo aprovou o decreto não sei das quantas para plantação de abobrinha não sei aonde, isso aí não adianta, pô. Tem que ter maior apelo popular. O Lula, ele é uma pessoa que tem apelo popular, mas a maneira como o governo está concebido é uma coisa sem atrativo nenhum. Veja o caso do Pazuello. Abrir a brecha para esse Pazuello aí comer o governo Lula pela beirada, pelo amor de Deus. Isso daí é um dos maiores fracassos de publicidade e relações públicas que eu já vi. Essas suas críticas aí, você precisa ter cuidado, porque a direita está atenta, viu? O pessoal fica assistindo esse programa e depois espalhando nas redes sociais. Os maiores militantes da causa petista estão, assim, quer dizer, reconhecendo, jogando a toalha. Isso é muito malandro na comunicação. Eu sei disso, mas não tem jeito, Atus. Tem jeito, né? Aí a gente fica numa situação seguinte: se você não fala, eles falam. Fala, né? Se você não fala, eles estão falando. Ele ignora, né? Aqui só pra trazer, pra relembrar, ó, por exemplo, semana passada lá tava eu, ó. Liderança da esquerda desmascara Lula no Brasil 247, o maior portal alinhado ao petismo no Brasil. O Costa Pimenta e Atush mostram como Lula age como um vassalo de Biden. Lula vai acionar a AGU contra os amigos. Antes, 30 de setembro, tava eu de novo também, ó. Rui Pimenta do PCO assume ao vivo no maior canal do petismo Brasil 247 que a esquerda não tem força nem audiência. Por outro lado, ele destaca a grande força da direita e como as pessoas comuns de direita têm interesse em se informar sobre o Brasil. Venceremos. E principalmente ali no final, ele fala, ó, veja o caso do Pazuello, é o maior fracasso. É um dos maiores fracassos. Fracasso em relação ao quê? A derrotas que a esquerda teve. O que o Pazuello fez? O que foi que o Pazuello fez? E será que só foi o Pazuello? Será que também não tem mais gente desse meio de campo? Aí vamos dar um bisu, né? Até que teve aqui também, né? Eles, inclusive, brigando. Porque aí, aqui no vídeo de baixo é o DCM. Eu tinha pegado um recorte do Pepe Escobar. Vou até falar também de uma fofoquinha ligada isso daí, que é outro problema na esquerda. Aí eu botei, ó, Pepe Escobar desmascarando o Lula. E aí depois tá lá o Ricosta e a Tush falando, ó, Pedro Zambada acusa PCO 247 Pepe se alinharem à direita. Só porque eu botei o recorde deles criticando o Lula. Mas vamos lá. Aí voltando. Qual foi o caso do Pazuello? Eles tinham falado um pouco antes na live. Foi a notícia que inclusive trouxemos ontem no vídeo. Questão da Petrobras. Na verdade, a questão da frente parlamentar do petróleo. Onde o Pazuello defende a exploração da margem equatorial. Não só o Pazuello, como todos os direitistas, como todos os bolsominions. Aí, vamos ver aqui o que ele tem pra falar. Cadê? Aqui. Não tem jeito, pô. Pelo menos o nacionalismo, o Lula teria que tirar essa bandeira da mão dos bolsonaristas, que são nacionalistas de Araque. Ui! O problema é que o pessoal é confuso. O bolsonarista fala, nós somos os patriotas. Patriotas dos Estados Unidos. Ui! Aqui eles são a favor de destruir o país. Essa notícia aqui é um retrato da loucura que tem dentro do governo Lula nesse momento. Deixar essa bandeira para o Pazuello é curioso, né?
É incrível isso daí. Confirma tudo que eu tenho falado, mas eu não fico feliz de ver essa notícia. Não fica não, né? Mas passa a ideia de que o nacionalista é o militar, né? É curioso. Um Pazuello, pô. Qual é o ponto aqui? E por que isso aqui tá preocupando tanto eles? Veja como eu trago pra vocês. Semanalmente. Quase às vezes diariamente. Mostrando, gente, olha o que a Petrobras tá fazendo. Vocês não estão vendo algo estranho aqui, não? E eu falo, PT e Petrobras é assim, uma ligação que qualquer brasileiro sabe. E fica até com medo. E assim, como é que o PT tá no poder e sabota a Petrobras? Eu falo, gente, não tá vendo que isso aqui tá estranho? Vocês não estão vendo que isso aqui tá estranho? Porque realmente tá estranho, tá estranho, tá estranho. Tá muito estranho. O que é que a Marina Silva tá fazendo? Então, isso daí, pense não na sua cabeça. Tente se colocar na cabeça do cara da esquerda. Na cabeça do cara da esquerda, a conta não fecha. Porque na cabeça dele, ele votou no Lula porque o Lula é um defensor das estatais. Porque o Lula ia defender a Petrobras. Porque o Lula ia lutar contra o imperialismo. Não. Não. O Lula é um vassalo do imperialismo. O Lula tá destruindo a Petrobras. Junto com o apoio da Marina que tá sabotando. E aí quem que aparece para defender a Petrobras? Pazuello. Mas não foi só o Pazuello. Foi o Eduardo Bolsonaro. Eu não coloquei aqui no vídeo, mas... Vou colocar aqui essa imagem. Eu não coloquei no vídeo, mas eu tô na dúvida se foi agora em setembro, ou se foi no final de agosto, ou se foi agora em outubro. Eu tô na dúvida agora do mês. Eu acho que foi em setembro, vai estar no Atlas, acho, de agora. Teve um episódio que a gente chegou a comentar aqui, que foi o seguinte. Eduardo, ele comentou na entrevista que ele deu pro Quinto Elemento. E é o que eles estão sem saber. Ele falou, cara, tem que tirar essa bandeira do patriotismo, porque é uma bandeira forte. Ele fala nacionalismo, né? Tem que tirar o patriotismo. Até hoje, a ideia de que defende a bandeira do Brasil é quem? É da direita. E eles precisam de que sem isso não tem sustentação. O brasileiro, ele não gosta da bandeira do PT. Não adianta. E eles sabem, querendo ou não, eles precisam pelo menos do voto. Tipo o Deltan Dallagnol, né? Precisamos ser afastados do Bozo, mas ter o voto do Bozo. É tipo isso. Tira os patriotas de perto, mas a gente precisa do voto dos patriotas. Eles querem isso. Eles sabem que a população defende seu país. Isso é normal. Qualquer nação, a pessoa, né, que nasceu lá vai defender o seu país. E Eduardo Bolsonaro, ele relembra isso daí. O que foi que aconteceu? Agora em setembro saiu a notícia. Só na Globo, falando o seguinte. Frente Parlamentar já tem 193 assinaturas. E era essa frente parlamentar de petróleo. Quem puxou a iniciativa foi um deputado do União Brasil e um deputado do PCdoB do Maranhão. Ambos. 37 bolsonaristas assinaram. Contando, inclusive, com o Eduardo Bolsonaro. Por quê? Porque a turma da direita, naquele momento, depois teve até mais gente, mas naquele momento, ficava claro. A direita, ela se preocupa com o Brasil. Ela não tá se importando, não. Ela não quer que o Brasil dê errado. E ela mostra isso com ações reais, concretas. E a esquerda fica maluca. Por quê? Porque você está defendendo o Brasil. E o Brasil, por mais que o Brasil não esteja na moda, não está na moda falar de Brasil na imprensa, a imprensa odeia o Brasil, eles deixam isso claro todos os dias, não coloca como uns vira-latas que tem que acreditar, né, abraçar qualquer pauta que os gringos mandam, que a ONU manda, que o Macron manda, que o Biden manda, não quer. Somos brasileiros, temos que ter a nossa voz. Bolsonaro despertou esse sentimento do Brasil acima de tudo, o verde, amarelo, a bandeira, eles não querem isso. E aí nessa mesma notícia do Globo falava que enquanto tinha quase 40 bolsonaristas, do PT tinha uns 10, 13, 15 no máximo. Já era um contraponto. Aí, na época, o Eduardo Bolsonaro ele comentou sobre isso, juntando outro fato. Nesse meio tempo que saiu essa notícia, Eduardo Bolsonaro ele compartilhou um vídeo do Aldo Rebelo na época, que o Aldo Rebelo estava criticando a Marina Silva, estava apontando como a Marina e o Lula estão sabotando a Petrobras. E aí quando o Eduardo fez isso nas redes sociais, ele
postou esse vídeo, foi um caos. A gente comentou esse vídeo na época, eu mostrei tweets. Virou matéria do DCM, criticando, olha só que absurdo. Tentaram cancelar o Aldo Rebelo e começou, isso aqui, esses patriotas de botequim, esses nacionalistas de botequim, tudo trambiqueiro. É o que eles estão falando. Porque eles precisam dessa bandeira para entregar algo pra militância. A militância da esquerda não tem nada. E é o que eu venho batendo. E veja o que eu digo pra você, gente. Eu acho que se for por aqui, machuca. E eu acho que tá machucando. É mostrar, ó, o Lula é um vassalo do Biden. Por quê? Porque você vai ver, vai ter um áudio falando, o Rui Costa falando, o Lula precisa lutar contra o imperialismo. Não tem chance. O Lula é um vassalo do Biden. Ele recebe ordens e ele cumpre. Só isso. E a esquerda tá maluca com esse ponto. E Eduardo surfou na época. Mas surfou o assunto. Ele foi pra plenária, depois ele gravou. Aí depois ele foi na plenária pra contar como a esquerda tava falando lá, etc e tudo mais. E ele falou aqui, ó. Somos nós que defendemos o Brasil. Somos nós que defendemos a Petrobras. Somos nós que defendemos a infraestrutura nacional. Somos nós que queremos dar qualidade de vida para a população, ver o Brasil avançar, etc, tudo mais. A esquerda fica perdida. Fica perdida, não sabe o que falar. Aí tem outro momento. Vai vendo. Agora, o governo vai conseguir fazer alguma coisa expressiva tendo essa relação de forças? Minha opinião, não vai conseguir, porque nós estamos no mês 10. Mês 10. Já deu tempo para perceber como é que a coisa vai andar. E aí? Então, precisa agir de outra maneira para melhorar a relação de forças. Agora, eu acho que é preciso acrescentar também o seguinte, eu acho que determinadas coisas que o governo faz não contribuem para melhorar isso daí. Ele joga contra o seu negócio. Exemplo? O próprio negócio da Palestina. Não acho que a posição do governo tem um apelo popular. Eu acho que a militância fica frustrada de ver o governo brasileiro adotando uma posição tão próxima, digamos assim, da posição do imperialismo. Olha só. As posições do Lula em relação ao que está acontecendo lá fora estão gerando um desgaste sem tamanho para ele perante a direita, perante o povo. E ainda assim, os absurdos que ele está falando está desagradando a esquerda. Você consegue vislumbrar isso? O Lula tá falando tanta besteira que ele não consegue agradar a esquerda, muito menos a direita. Ele está frustrando a militância. Meu Deus, o que eu posso fazer, né? O que eu posso fazer? Só dar risada. Desmotiva o pessoal, desmobiliza o pessoal. É mesmo? E o governo precisaria ter uma política de permanentemente mobilizar esse pessoal. É? Também esse negócio, você vê, cai o ministro lá, o pessoal critica o governo. O governo não explica nada. Não explica, é mesmo. Né? Tem toda uma campanha. A burguesia, a imprensa burguesa apoia essa campanha, né, contra o governo. Aí os ministros aloprados, tipo Marina Silva, não querem que o Brasil explore o petróleo na margem equatorial. O governo tem que fazer todo um esforço aí para fazer esse negócio. É complicado assim, não? Você tá vendo qual é o ponto? Lula frustra e desmotiva as pessoas. As pessoas não se sentem compelidas em ajudá-lo a passar pano nas redes sociais. Aí eu te pergunto, será que a gente continuar nessa? Lula vassalo do Biden, mostrando assim, ó, esfregando na cara da esquerda, olha o que o Lula está fazendo. Olha o que a Marina Silva está fazendo. Será que esse não é um bom caminho? Não é um caminho que a direita não pode desperdiçar? Imaginem se os deputados tivessem escutado o Bolsonaro um pouquinho mais, só um tiquinho a mais. Na época da reforma tributária, a turma tivesse entrado em campo, mas com força, para as redes como um todo no Brasil falar, ó, apontar, olha o que está acontecendo. Olha como o Lula está destruindo a economia nacional. Olha como o Lula está colocando freios na economia nacional, para além da questão do possível aumento de impostos. Mas do subsídio verde, né? Ou na hora de você fazer
uma possível, sei lá, né? Um possível subsídio, um possível incentivo se levar em consideração as interesses ambientais. Olha como o Lula está dificultando o pobre de ter um carro, rapaz. Levando em consideração também a questão do meio ambiente para, né? IPVA. Aí vocês estão vendo já as notícias recentes. Gente, a gente tá no Brasil em 2023. Isso começou na reforma tributária, pessoal. Olha só, a reforma tributária nem foi aprovada, mas está lá o critério ambiental para calcular o IPVA. O ano nem acabou e já tem estados dando descontinho de IPVA, de carro elétrico, disso, daquilo outro. Teve uma notícia que muita gente compartilhou achando que foi bacana. Falando assim, ó, vetou lá IPVA carro elétrico. É porque queria apresentar outro substitutivo. Porque não é só para carro elétrico, é para elétrico e híbrido. Esse é o substitutivo. Elétrico e híbrido. São ambos carros para rico. O que é que o pobre quer? Eu acho que o pobre quer é desconto de IPVA. O carro velho que ele tem. Imagina se tivesse esse discurso. Imagina se as pessoas mostrassem, olha o imposto do pecado, olha a picanha. Olha as ideias da turma da Marina. Isso machuca. Mas demais. Isso escancara. É indefensável para a esquerda. A esquerda não tem como se defender disso. Não tem, gente. Você acha que eles vão entrar em campo e falar, não, isso mesmo, o pobre tem que pagar mais. Vocês acham que o militante da esquerda, ele compra o discurso da Miriam Leitão, do pobre não come carro? Você acha que o militante da esquerda acha que esse é um discurso bacana? Você acha que o militante da esquerda tem coragem de, no meio da comunidade, levantar esse discurso e ser levado a sério? Eu venho tentando trazer material farto, conteúdo farto, mostrar pra vocês, ó, eu acho que esse caminho aqui é bacana. Boto algumas críticas, alguma coisa, sei lá, né, dá um certo traquejo. Eu acho que são pontos que dá pra levar um certo desgaste, né? Você vê que a turma tá incomodada, né? Não vamos nem falar. A direita está nos escutando. E aqui dá mais um, ó. Isso é curtinho. 50 segundos. Fez alguma coisa. Não é que ele não tenha feito nada, mas o que ele fez não é suficiente. Por exemplo, Bolsa Família. Está muito bem de ter feito. Mas não é suficiente. Isso aí já estava aí. Hã? Em um certo sentido, não melhorou muito. Nesse terreno é muito difícil de avançar. Ou tem que avançar no terreno diretamente político. Você viu o que ele falou? Não, o Bolsa Família, o Lula não fez muita coisa que já tava aí. Se eu tivesse pegado alguns segundos antes, é porque ele tem que pegar do minuto antes. Porque ele começa a explicação falando assim, que o Lula meio que ele só tá continuando o que Bolsonaro fez, né? Ele fala a palavra Bolsonaro, Rigório. Ele tá continuando o que o Bolsonaro fez, né? É o legado do Bolsonaro que ainda tá sustentando. O Lula não fez nada, gente. Nada. Não tem uma medida do Lula a favor do povo, a favor do pobre. É só a favor de banqueiro. Elite, burgueses, chame o que quiser. Mobilizar a opinião. Para mobilizar a opinião, o governo deveria, né, acentuar sua política de oposição ao imperialismo. Né? Deveria travar uma batalha mais séria em coisas que podem dar um resultado, o problema do petróleo. Né? O Lula deveria ter passado por cima da Marina Silva e do Ibama sem a menor consideração. Falar, não, vamos aqui beneficiar a população. Tudo bem que é um negócio complexo, a Petrobras está dominada aí por especuladores e tal, mas vai para frente, você entendeu? Deveria ter feito uma campanha mais séria na questão do Banco Central, na questão da Eletrobras, na questão da própria Petrobras. Então você tem meios políticos. Mas o Lula não fez nada. Não fez nada. Tem que ter um discurso anti-imperialista. Não tem. É um vassalo. Machuca. Isso tá machucando. Aí, passei ontem, né? Já tava com esse material e já ia comentar hoje. Ontem eu tô passando, né? Eu tenho uma lista de pessoas de esquerda que eu paro pra ler todo dia o que eles estão comentando. É engraçado, os assuntos que rolam na direita, gente, nenhum rola na esquerda. Assim, às vezes eu falo assim, cara, eles discutem assim umas coisas que eu falo, meu Deus do céu, velho. Ninguém fala isso na direita, isso aqui ninguém fala na esquerda. Mas tudo bem, né? Umas coisas assim que é uma perda de tempo. Assim, coisas que pra mim não tem nenhum tipo de relevância. Mas eu continuo lendo. Aí no meio dos tweets achei um interessante. Aí eu fui até ler as respostas.
Pepe cancelado. Depois de anos defendendo Lula internacionalmente nas circunstâncias mais desfavoráveis, Pepe Escobar foi limado da esgotosfera petista, depois de criticar os rumos do governo Lula e sua submissão a Biden. Mais um pra lista. E aí você vê, ó, o Castor ele nem fala de onde é que ele foi limado. Aí a Sheila, que é uma pessoa de esquerda, também fala, ó, livramento para o Pepe. Cada vez que ele tinha que dar entrevista na 171, ele revirava os olhos umas 10 vezes a cada minuto. Já não tinha mais paciência alguma. É porque muita gente chama o Brasil 247 de Brasil 171. Então assim, até a esquerda tá vendo. A esquerda que não aguenta mais o Lula, tá aí maluca. E aí, continuei lendo alguns comentários. Tinha uns comentários na rede falando o seguinte, que em tese teria sido aí por uma fala do Pepe que ele fez do discurso do Lula na ONU, onde ele aborda algumas questões ligadas à diversidade. Eu só falei alguns pontos do discurso, eu vi essa parte. Se você pegar o vídeo que eu falei isso, né, que foi lá do dia 24 de setembro, por aí, eu falava, gente, tem um pedaço aqui do vídeo que eu não vou dar play, que ele falou as coisas assim da agenda identitária complicadas, viu? Acho que vai gerar algum tipo de desgaste. E dito certo. Esse rapaz aqui de barba, é o Pepe, ele fica nervoso tendo esse vídeo, se você der play. Depois de muito tempo, eu consigo entender porque a esquerda vê esse cara como, o Pepe Escobar. Mas te explicar de forma muito sucinta e rápida. Esse cara, ele estreou na Folha de São Paulo. No final dos 80, etc. No final dos anos 90, ele saiu do Brasil. Ou foi no início, eu não sei. Mas saiu do Brasil, foi morar fora, correspondente internacional, escrevendo para uns veículos. E aí, em 2001, você lembra? Lá em setembro de 2001, no dia 11, teve uma confusão, 2 prédios caiu. Ele estava no Oriente, perto da região. Então, ele pôde fazer uma cobertura grande e ele conseguiu entrevistar muita gente graúda, que em tese poderia ter alguma proximidade com o que estava ocorrendo. Então, ele ganhou assim, uma projeção internacional. E ele manteve essa projeção. E durante aí o período que o Lula teve problemas, era o cara que criava as narrativas para defender o Lula lá de fora para dentro. Pegar a opinião internacional para falar, não, Lula, coitado, rapaz. Rapaz, o Lula tá sofrendo. Fez nada de errado. Nada. Sabia de nada. Então, assim, é um cara que a esquerda, venerava. Cancelado. Abriu um canal próprio. E é de caju em caju, cancelado. Agora meio que só é chamado lá em segunda ordem se for uma coisa muito importante ao redor do planeta pra ele dar um pitaco. É o nível que as coisas estão na esquerda. A bancada do PDT ameaça deixar a base de Lula na Câmara. Composta por 18 deputados. O PDT ameaça deixar a base de Lula. Eles terão uma reunião na próxima terça com o Lupe para pedir autorização para o desembarque. Os parlamentares dizem não se sentir prestigiados com o tratamento dispensado pelo governo. Balela. Eu não acho que tem nada a ver com isso. Sabe, ao meu ver, a turma percebeu que deu errado. Percebeu que ficar no entorno petista, eles não estão ganhando nada, não tem cargo. Eles não têm cargo. Para que eles vão ficar perto de um governo que fracassou? Para a população, para o militante da esquerda apontado e falar, você é cúmplice. Você participou de toda a confusão. Você participou da derrocada do Brasil. Não, eu não. Sai de perto de mim. Sai de perto de mim, Lula. Sou independente. Eu estava ao lado do Brasil, eu estava ao lado do povo. Eu estava lutando contra a burguesia. Eles precisam desse discurso. Não me enganam. É muito mais do que um carguinho. Mas enfim. Pensem em todas as questões ligadas à agenda verde. Pensem na questão do vassalo do Biden. Parece que está incomodando bastante a turma da esquerda. Mas vamos falar rapidamente sobre justiça no Brasil. Normalmente a Globo só bota a manchete, né? Mas eu fiz questão de colocar foto ali. E essa matéria é da coluna da Miriam Leitão. A jornalista que trabalha para a Miriam, Ana Carolina, nos informa que o Ministério Público Federal deu 15 dias de prazo o Banco do Brasil pedir desculpas sobre a escravidão. Na reunião, procuradores dizem que o banco deve se manifestar e reconhecer sua participação. Banco do Brasil só existe graças ao Barão de Mauá, um verdadeiro patriota, cara que amava essa nação, cara que fez de tudo pro Brasil avançar.
sabotado pelos Rothschild. E esse é o nosso Banco do Brasil atualmente. Abraçadinho da SG, pede desculpa por uma coisa que aconteceu no ódio do Rococó. Porque tem que pedir desculpa, né? É isso aí, é coisa errada. Não que não seja. Não é coisa errada mesmo. É horrível o que aconteceu. É um pedaço triste da história do Brasil. Eu só não sei qual é a relação com os dias atuais. E como isso daqui vai melhorar a vida de qualquer pessoa. Eles ainda querem algum tipo de indenização, né? Estavam lá discutindo. Ainda sobre justiça ou falta de justiça, a Globo nos conta na maior naturalidade sobre o Janones, que lançou um livro, olha só. E no seu livro, Janones, segundo o próprio Verdivaldo, admite, né, se gaba de usar notícias falsas para vencer as eleições. Eu nem vou ler o que tá ali. Mas um desses pontos foi a história lá do celular do Bebiano contra Bolsonaro. Foi só para desestabilizar. Nenhum lastro de verdade. Nunca teve nenhum contato com o celular nem nada. O Noblar também comenta sobre isso, falando, ó, Janones conta que criou fake news para ajudar a eleição de Lula. Eu confesso. O próprio Noblar falando isso. Renato faz a pergunta que você já deve estar se fazendo, né? Vai virar inquérito? Quantas horas de prazo judiciário vai dar para terminar que o Janones se explique? Acho que nenhuma. Acho que não vai dar em nada. E aí, rapaz? Eu ia comentar ontem, mas nem deu tempo. Foi até bom porque surgiram mais informações. Na sexta-feira, a Veja publicou uma nota. Essa daqui. Não fala nada. Investigação do que aconteceu. Se lembra da confusão em Roma? Que envolve. Enfim, aconteceu lá em Roma, né? E aí, a investigação provocou um embate interno na Polícia Federal do Lula. A Polícia Federal do Lula abre processo administrativo contra perito que apontou desrespeito aos protocolos na apuração do caso. Para a matéria Veja, né, tem um parágrafo, ela faz assim um comecinho, aí a parte interessante começa assim, ó. Para olhos leigos, as imagens não permitem um veredito. Para os agentes encarregados da investigação, foi possível concluir apenas que o filho foi alvo de uma aparente agressão consumada por aparente tapa. Que jeito. Aí o que rolou? A vagueza das conclusões gerou um embate interno. Por determinação do diretor-geral do órgão, a Corregedoria, abriu um processo disciplinar para apurar a conduta do perito Rauf Neto. Ele é presidente da Associação dos Peritos Criminais Federais. Qual foi o motivo desse processo disciplinar contra o perito Rauf Neto? A entidade, no caso que ele é presidente, divulgou uma nota questionando o fato da análise das imagens do aeroporto ter sido realizada por um agente, não por um perito. Porque são cargos diferentes. Foi o agente, não foi o perito. O que, além de incomum, comprometeria a qualidade e isenção do trabalho. Diz um trecho da nota. É preocupante que procedimentos não periciais possam ser recepcionados como se fossem prova pericial, uma vez que não atendem às premissas legais como a imparcialidade, suspeição e não ter obrigatoriamente qualquer viés de confirmação que são exigidas dos peritos oficiais de natureza criminal. Foi só um agente, não foi um perito que fez. Antes de determinar a instauração da sindicância, o Andrei, que segundo o Globo é o intocável do Lula, fez chegar aos peritos que eles estariam ajudando a defesa dos agressores ao pôr em xeque os métodos utilizados na investigação. Aí fala mais algumas coisas. Mas vamos lá. O Estadão, após a Veja publicar essa nota, vem em campo, traz uma informação extra. Eles estão falando, pô, foi um agente que fez, não foi um perito que fez. Aí tá ali, ó. Corregedoria da PF cobra a associação de peritos após questionamento sobre o relatório do caso. Aí o Estadão traz informação extra, falando o seguinte, ó. A Polícia Federal afirma que uma instrução normativa do Andrei, publicada em julho, autorizou os servidores designados pelo delegado do caso a produzirem relatórios de provas audiovisuais, exceto quando houver questionamento sobre a autenticidade do material. Então, o Andrei, o intocável do Lula, ele publicou a normativa em julho que abriu o caminho para
um agente, né, não precisa ser um perito, fazer a perícia. Ou não precisa não, né? Os relatórios. Uma ala da polícia recebeu mal a reação dos peritos. A avaliação é que, mesmo indiretamente, a nota divulgada deu munição à defesa dos empresários. Para os investigadores, embora o inquérito ainda não tenha sido concluído, já há provas suficientes para uma condenação. Isso foi na sexta. Aí, ontem, saiu essa nota. A polícia italiana embaralha o caso. Embaralhou. Aí tá confuso. Um relatório da polícia de lá, que foi anexado agora à investigação, tem todos os ingredientes para embaralhar o caso e mantém aberto o que realmente aconteceu dia 14 e por quê. Por quê? Informe do escritório da Polícia de Fronteira do aeroporto de Fiumicino, feito a partir das imagens das câmeras de segurança, relata, porém, apenas um movimento que impactou levemente os óculos do filho do homem. Do filho inominável. Levemente os óculos. Não teve a aparente agressão, a aparente tapa. Segundo o documento que a Veja teve acesso, os italianos registraram que às 6h49 da tarde repara-se o único contato físico digno de nota ocorrido entre Roberto Mantovani e o filho da personalidade. Nessa circunstância, esse último provavelmente exasperado, o filho da personalidade, pelas agressões verbais recebidas, estendia o membro superior esquerdo, ou seja, a mão esquerda, passando bem perto da nuca do antagonista, o Roberto Mantovani, que ao mesmo tempo fazia a mesma ação, um dedo para cada lado, utilizando o braço direito, impactando levemente o óculos do cidadão. Confusão. A polícia italiana chega a essa conclusão a analisar 7 fotos do momento em que o filho, né, da personalidade e o empresário batem boca no aeroporto. O documento deve se transformar na mais nova peça de defesa por ser amplamente favorável à versão dos acusados. Porque os acusados falaram que nunca houve nenhum tipo de agressão. O Estadão depois solta também uma nota sobre o caso. A polícia italiana diz que a agressão encostou levemente nos óculos. E o Estadão vai um pouco além e brinda o povo com um pedaço da nota, né, em italiano, que tá ali, como vocês podem dar o bizu. E aí eu não sei. Eu sei que também nessa semana teve uma decisão lá, né? Nega a cópia de vídeo de aeroporto para a defesa que tinha sido acusado, né? Negou o vídeo, do vídeo, mas autoriza a perícia. E aí o André Marsiglia, que é um jurista, escreve frequentemente no Poder 360, não é bolsonarista, por isso que eu peguei esse post, e ele reclamou dessa decisão também, né? Falou que, bom, ele discorda. E aí eu não sei. Só queria contar aqui rapidamente que quem sou eu, né, para falar qualquer coisa. Espero que o Brasil encontre suas respostas. Porque a minha preocupação mesmo no final do dia é o Brasil. Quero saber do Brasil. Desejo toda a sorte que a verdade seja estabelecida em todos os casos. Mas Brasil em primeiro lugar. Temos que falar de Brasil, pessoal. Lembra? Há uns 7 meses atrás que eu falava, temos que discutir um projeto de Brasil. Para quando as pessoas olharem para trás, quem está preocupado com o Brasil? Falar, ali as tias do Zap ali, São as tias do Zap que estão preocupadas com o Brasil. O que é que os líderes do lulismo querem? Tirar o patriotismo da direita. Tirar a defesa do Brasil. Olha, quem poderia imaginar, né? Dá para pegar a tabelinha, né, o álbum de figuras, né, botar, acertamos essa. Aqui, né, isso aqui estava certo. Nesse caminho, né, falar de Brasil, discutir Brasil, o melhor para o povo brasileiro, isso ia dar certo, isso ia dar bom. Eu acho que os nossos deputados fazem um ótimo trabalho em relação a essa questão de costumes. Todo mundo já está muito letrado nisso. Acho que é continuar fazendo o que está, mas começar, né, também a trazer outros assuntos para o dia a dia, para o debate. CPI das ONGs, um deles. Essas questões aí ligadas ao desenvolvimento nacional, agenda verde. Eu acho que fazendo isso daí, com o clima que as coisas estão, do jeito que o Lula vem indo, os problemas que o Haddad está tendo, as perspectivas para a economia brasileira, nossa, ano que vem, jogando direitinho, amanhã te comento se der tempo, acho que dá para mandar bem nas eleições, viu? Acho que dá. Que é um momento, a população tá
atrás de respostas, atrás de propostas, sonhos, sabe? Um Brasil melhor. Fala assim, cara, olha só, tenho isso aqui para te apresentar. Ser um pouco mais propositivo. E é isso. Se gosta do meu trabalho, vai no canal. Tem um botão de valeu. Tem um peso na inscrição. Tem o Atlas Brasileiro, kimpai.com.br, onde está registrado todas as gafes, deslizes, falas tortinhas do Lula e muito mais. Compartilha esse vídeo. Volta amanhã, não preciso nem falar, né? Eu espero estar aqui amanhã e ver vocês. E deixa aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Vou mandar os vídeos que eu dei play, né, no Telegram, como sempre. Link também na descrição. Vote em mim no iBest. Me ajuda a derrotar a Rede Globo. E é isso. Fui.